continuar com a nossa programação. Nós teremos agora, parece, uma simulação para a infraestrutura robusta e sustentável, que será apresentada pelo palestrante Douglas. Ele que é engenheiro mecânico formado pela Unicamp, com especialização em aeronáutica pelo ITA, trabalhou na indústria em empresas como Alstom, em projetos, simulação e coordenação de engenharia, bem como atua mais de 10 anos na área técnica e de treinamento de software para simulação. Ele que atualmente é consultor de projetos de simulação da Dassault. Fique à vontade. Boa palestra. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Douglas Dutra. Como citado, faço parte da empresa Dassault Systems. A gente é fabricante e desenvolvedor do Abacus, foi muito falado hoje aí. Né? Mais famoso então, aqui. Acho que tem algum motivo para estar falando tão bem do Abacus, não sei se é desconto. Isso aí. Tem alguma dúvida disso? Estão tratando a gente tão bem. Eu estou hoje também com a minha colega Cleide, tá? O nosso parceiro também parede. Eu agradeço muito aí o professor Carlos pelo convite. Espero aí que vire uma tradição nesse congresso, estou entendendo que é a primeira edição. Todo ano a gente possa estar se revendo aí, estar aprendendo juntos. Né? Vamos dizer assim, eu vivi um pouco os dois lados, tá? Parte acadêmica também, pesquisa. Trabalhei em empresa também, na Alstom no caso, né? E na Dassault já há algum tempo. Eu trago assim uma apresentação para focar um pouco em dores que imagino que sejam tanto do lado de pesquisa, tá? De academia, e também de empresa. Sei que algumas aqui, né? Então, por exemplo, né? Quando eu estava trabalhando com pesquisa, me formando ali pela Unicamp, eu fiz uma pesquisa, uma faculdade na França, chamada ENSMA, e lá eu usava o Abacus, né? E quando eu cheguei lá, eu fui para continuar um trabalho de pesquisa de um doutorando, né? Só que eu tinha tese, basicamente, para me basear. Não tinha os arquivos do Abacus, não tinha qual era a última versão, não tinha o que foi feito, tinha resultado. Tinha basicamente alguns comandos que foi usado na programação, né? Eu imagino que vocês vivam um pouco disso também, né? De continuidade ou captura de know-how. As empresas vivem esse dilema também. Sai um funcionário de uma empresa, né? Vocês vivem esse mundo também, perde-se muito conhecimento, né? E às vezes você, numa troca de um pesquisador por outro, né? Uma continuidade de trabalho, você perde um tempão ali, por exemplo, tendo que refazer coisas que já foram feitas. Então a Dassault, ela está trazendo já, também muito a pedido do mercado, das universidades, de todo mundo, um pouco dessa, vamos dizer, dessas preocupações numa ferramenta, numa solução que a gente dá o nome de 3D Experience, que agrega um pouco tudo isso. Tá? Então, tanto a gestão, foi citado, né, gestão de ciclo de vida, então, tanto seja dos arquivos de simulação, dos processos da pesquisa, as tarefas, como fazer hoje coisas que uma universidade, um professor faz, por exemplo, por e-mail, por reuniões, né? E aquele conhecimento fica, né, mais na cabeça das pessoas do que na universidade. A ideia é você ter uma solução que seja em nuvem, por exemplo, onde você consiga guardar esses arquivos do Abacus, por exemplo, pressionar eles, para você ter também, imagino que vocês tenham dores assim, poxa, é igual eu tive no passado, e vejo muita empresa ter também, você faz um design, ou pega um design de um SolidWorks da vida, que é da Dassault também, o CATIA, né? São nomes que talvez vocês conheçam. E aí você faz uma geometria simples, talvez no próprio Abacus, que acho mais fácil fazer ali, tem mais controle, né? E às vezes você fazer uma geometria mais complexa, começa a ficar difícil fazer no Abacus, porque ele não foi feito para criar geometria, né? É uma solução que tem geometria embutida nele, mais para simplificação. Mas que tal ter uma solução onde você tenha design, simulação e gestão num único local? Ou que você possa pegar o Abacus e acoplar a essa solução de design, a essa solução de gestão. Tá? Então é um pouco disso que a gente vai tratar aqui. Tá legal? Só para começar aqui, o recado que a Cleide pediu para eu trazer para vocês. 2 cursos de Abacus de graça aqui para vocês, vai ser sorteado. Então se inscrevam no QR Code, pode apontar aí na tela se quiser. Vale para todos os professores também, porque pode dar para um aluno que queira
A gente botou porque vocês foram tratando a gente tão bem, a gente falou, vamos deixar alguma coisa. Eu não peço desconto no Abacus, está aqui, né? Dá licença, comecei a sortear. E no programa acadêmico brasileiro, no programa acadêmico da SOA, a gente tem toda uma parte de treinamentos online, né, das ferramentas relacionadas, e esses 2 treinamentos hoje que a gente vai sortear fazem parte dessa formação, tá? Que prepara, inclusive, por uma certificação também. Isso é muito legal, porque assim, a Dassault, ela tem, vamos dizer, nesse site, toda uma plataforma educacional para Abacus e para outras ferramentas também. SolidWorks, CATIA, 3D Experience, estão ali, vocês podem aprender de forma online, tudo com certificados. Tá? Então vai ser sorteado aí para vocês, quem se inscrever aí, colocar os dados. Tá? Então eu trouxe uma breve introdução, tá, sobre o tema de sustentabilidade. Hoje eu ouvi muito, né, a questão de sustentabilidade, né, otimização, né, além da palavra Abacus várias vezes, que é ótimo. Vocês entenderam um pouco o que é a 3D Experience, o que é essa plataforma, tá, o que ela traz de benefício para quem está acostumado com o Abacus, por exemplo. Tá? Então, o que ela agrega para quem é pesquisador e para quem trabalha em indústria, né, e como está bem, né, posicionado com ferramentas mais modernas, tá? Tanto em design, simulação e gestão. A parte também, né, o Abacus em si, novidades nele, como ele se acopla a esse ambiente, a essa plataforma. Tá? Então, um pouco sobre isso. Tá? Então, em termos de introdução, né, a gente enxerga, né, da SOA, que vamos dizer, a indústria, né, de maneira geral, né, de infraestrutura, ela passa por diversos desafios, né, na questão, por exemplo, né, de sustentabilidade, tanto na questão, vamos dizer, de você trazer otimização dos materiais, usar menos, né, mas a gente vê uma preocupação grande de você, por exemplo, desenvolver edifícios ou pensar numa cidade onde você centraliza o ser humano, o bem-estar, o conforto. Então, não só a estrutura em si, quando a gente fala em sustentabilidade, é o entorno dela, o impacto que ela gera para o ambiente, o impacto que ela gera para o ecossistema. Então, a Dassault tem soluções para tudo isso também, até para a dispersão de ruído, de poluentes, por exemplo, numa cidade. Tá? E como essa estrutura ela vai afetar, por exemplo, um ambiente que... Então, por exemplo, simulações, né, de fluidodinâmica, de dispersão de poluentes, são a parte de ruídos também, foi falado um pouco a questão da parte eólica, então a simulação do impacto de vento numa cidade, como aquela estrutura, por exemplo, vai afetar a dinâmica de ventania, por exemplo, dentro da cidade. Será que uma estrutura vai deixar, igual a gente passa dentro de uma cidade e fala, nossa, aqui está ventando muito, está no meio de edificações. Então, isso afeta também o conforto e a própria vida ali. Né? Aqui está mais fresco, ali está menos. Né? Então, tudo isso, antes de você construir, né, numa cidade, uma edificação, uma estrutura, você tem condições de analisar também, fazer um gêmeo virtual de tudo isso. Tá? A questão da resiliência, da segurança, né, onde o Abacus entra muito na tecnologia dele, não seja para pontes, né, seja para... questões, pode ser falada aí, bem bacana, a parte também de preocupação com incêndio, com madeira, né, estrutura nisso, achei muito interessante, né, o Abacus sendo aplicado para isso também, então para situações de explosão também, né, a gente tem tecnologia para simular isso, né, então são situações, foi citado muito na durabilidade, né, como você ter equipamentos que sejam mais sustentáveis também ao longo do tempo. Então, isso não e como otimizá-los, né? E usar menos material, tá? Tornando seguro. Então, isso tanto para a cidade, né, a estrutura, e também na questão de durabilidade, seja na parte, por exemplo, de soldagem, né, perda, né, corrosão, por exemplo, fadiga, trincas que podem estar ocorrendo, que vai para um plano, por exemplo, de manutenção. E aí a 3D Experience, a ideia dela, né, quando se fala também em simulação, é trazer todas essas tecnologias para um único ambiente, tá? Onde você pode fazer essa gestão, onde você pode também ganhar muita produtividade. Então, desde, por exemplo, simulações de estruturas grandes, né, pontes, entendo aqui que a UEM tem também, né, foca um pouco nessa questão, né, de estruturas também especiais como ponte,
análise em solo, né, estruturas também, vasos de pressão. A gente tem tecnologias também de CFD como PowerFlow, que está também associado a 3D Experience no sentido de você poder gerir os dados também, poder rodar em nuvem, gerir esses dados em nuvem também. A gente fala também muito hoje, né, tem empresas e universidades que rodam o Abacus ou qualquer ferramenta de CFD que tem um recurso computacional pesado, né, tem simulações que demoram horas para rodar. E aí você manda rodar e fica ali na sua máquina travado por 2, 3 horas ou a noite inteira. Então, por que não rodar em nuvem? E deixar a sua máquina livre? Então, é algo que a Dassault traz para a 3D Experience também. Não é só o armazenamento, mas o processamento em nuvem. Então, o que é a 3D Experience? Então, a questão, vamos dizer, da flexibilidade, né? Você ter modelos complexos, soluções desconectadas. Hoje eu entendo que, para quem mesmo utiliza o Abacus, né, você tem, de repente, um CAD que é feito no SolidWorks da Dassault, um concorrente. Né? A gestão é feita, de repente, na sua máquina local. Versão 1, versão 2, versão agora vai. Né? E aí, como conectar tudo isso num único local? É para você ganhar tempo, né, para você ganhar produtividade. Então, a ideia da 3D Experience é você trazer todas essas tecnologias que a Dassault também, até então, tinha de forma desconectada para um ambiente único, uma interface única também. Isso dentro de um conceito chamado ModSim, então de modelagem e simulação integrada. O que significa? O core disso, né? Você tem hoje, a Dassault pegou o CATIA, o SolidWorks, em poucas palavras, né? Falou, poxa, vamos colocar no mesmo ambiente, uma mesma interface com Abacus. Vamos juntar os dois. Uma mesma interface gráfica, em nuvem, e com uma camada de gestão. Então, é isso que a Dassault fez. Também com processo de otimização. Hoje foi falado muito sobre procedimentos, né, da otimização com formulações genéticas, né, formulações multi-objetivas. A Dassault tem tudo isso. E agora no mesmo ambiente também. Questões de requisitos, né? Vocês acabam, de alguma forma, hoje, gerindo os requisitos estruturais, por exemplo. Eu tenho uma estrutura que não pode passar de 50 megapascal de tensão, ou que seja, deflexão. Esses requisitos, também existem ferramentas para gerir os requisitos e atrelar eles às simulações. Então, na 3D Experience, ela traz também essa camada de gestão de requisitos e como atrelar isso na simulação do Abacus, por exemplo. E toda a gestão de projetos também. Então, talvez vocês tenham, né, já utilizado, tenham, né, softwares como Primavera, né, outros, né, da Dassault também. Então, na 3D Experience, você também pode gerir não só os arquivos, mas os processos também. Então, se você está numa pesquisa, onde você fez, por exemplo, diversas interações com o seu professor orientador, eu entendi até de vocês, né, que você, para chegar numa solução, né, final, você foi por caminhos talvez errados durante até chegar àquela solução. E esses caminhos errados são tão importantes quanto o certo, concorda? Você descobriu formas de não fazer. Só que isso não ficou capturado em nenhum lugar, a não ser na sua cabeça. Então, como capturar isso, em vez de estar num e-mail ou na sua cabeça? Então, a 3D Experience traz também a colaboração. Então, em vez de você mandar e-mail, você pode ter ali comunidades. A gente vai mostrar isso para você também, como o Facebook, onde você atrela tudo, tá? Onde você conversa em contexto. Então, como você agregar design, simulação, otimização e uma camada de gestão? Tá? Eu vou dar exemplos. Espero que o vídeo toque, beleza. Então, aqui é a interface da 3D Experience. Então, aqui você tem, por exemplo, toda a solução de design. Então, o poder do CATIA, do SolidWorks está aqui. Tá? Então, você pode fazer seu design. No caso aqui, a gente está focando numa estrutura de um pedaço de uma ponte, por exemplo. Então, definições de materiais, assim como você tem no Abacus, por exemplo. Tá? Então, está tudo aqui numa interface só, onde você pode parametrizar toda a geometria,
Então, puxa, eu sofro tanto no Abax para poder mudar uma dimensão. Pô, usa aqui, né? Faz o seu design aqui. Tá? Depois você leva para o Abax. Então, toda a questão do poder de CAD, sua simplificação, geração de superfícies médias, criação de contato, tudo, tá? Que você tem hoje no Abax, ou no CATIA, no SolidWorks, num único local. Tá? Então, essa é a direção que a Dassault está indo. É isso que as empresas que estão com a Dassault, as universidades, principalmente lá fora, estão indo. Né? Já temos bastante clientes também. No Brasil também temos universidades já usando a 3D Experience, junto com o Abax. Então, aqui, por exemplo, a parte de geração de malhas, superfícies médias, contatos. Tá? Então, toda a parte que, de repente, você sofre hoje, ou leva muito tempo para fazer numa ferramenta, mesmo no Abax Sky, tá? Você pode fazer aqui junto com o projeto. Tá? Então, onde você detalha o projeto, você parametriza, qualquer mudança no projeto, a malha também se atualiza, por exemplo. As condições de contorno se atualizam também. Então, você, em vez de ter que importar de novo no Abax Sky o CAD toda vez que mudar, aí por isso que você acaba desenhando no Abax Sky, né, para ficar mais fácil, só que aí você perde muito tempo. Então, aqui, por exemplo, é citado hoje, pô, a gente faz conexão do tipo, tá aqui. Tá? Então, tá numa interface amigável com a linguagem do Abax. Então, isso aqui você pode, se quiser, conectar o Abax também, ao Abax Sky. Vou mostrar aqui também para vocês. Então, aqui está toda a linguagem do Abax também, você pode exportar aqui no MIMP, LDB, o que você quiser. Então, a geração de malha, você pode, e CAD, por exemplo, fica muito mais interessante, mais produtivo fazer aqui. Tá? Você pode estar igual aqui, mudando a geometria. Note, eu acabei de fazer uma mudança da geometria aqui. Posso parametrizar isso. E aí a minha malha, que eu gerei antes, ela acompanha, ela atualiza. Então, a malha, uma por uma. Questão, por exemplo, de geração, planejamento, né, de ponte. Né? Então, desde a questão do terreno em si, como gerar, né, nessa linha de direcionamento, né, o posicionamento, por exemplo, né, dos pilares de uma ponte na sua base, como posicionar corretamente, ou seja, você ter uma integração forte, né, do design, desde um design de conjunto, né, para uma parte específica, ou vocês mostraram muito hoje, poxa, fiz uma viga, né, fiz um detalhe, que de repente é uma região que você está estudando desse conjunto grande. Então aqui você tem desde a capacidade de fazer grandes conjuntos como esse, e pequenos também. Então conexões aparafusadas, né, você já gerar isso de uma maneira automatizada, e aí você focar, por exemplo, na simulação de uma determinada região. Então, aqui você tem como atrelar tudo isso. Então, na 3D Experience, você tem como definir propriedades, igual foi citado hoje, né? Que é uma das coisas que vocês gostam do Abax. Né? Poxa, como definir dano, né? A parte de concreto, plasticidade. Na 3D Experience, similar. Só a mesma coisa. Tá? Então, você tem os campos também na 3D Experience para definir, né, o material de concreto. Como ele se comporta. Tá? Então, um pouco mais da parte de design aqui. Então, você tem, né, como está definindo, todos os seus reforços dentro de um concreto, por exemplo. Posicionamento. Poxa, se eu mudar ali, aqui, né, como que fica, né, num ambiente que eu posso renderizar isso. Isso é uma apresentação que fica bem interessante, né? Do ponto de vista de marketing também. Tá? Então, você vender, né, o seu trabalho, né, o que você está fazendo. Então, uma interface super amigável, onde você tem tudo integrado, onde você pode trabalhar de uma maneira dinâmica. Tá? Uma ferramenta que você pode estar, né, vamos dizer, integrando realmente o design e a simulação. Tá aqui um pouco, né, de como ela funciona na prática. Então, fica uma visualização bem interessante, renderizada. Você pode ver também no celular, como é tudo em nuvem, né? Você tem também a questão de colaboração entre o seu aluno, né, entre o professor ou numa empresa. Tá? Então, é uma forma, né, de trabalhar mais inovadora, tá? Onde a gente entende que esse é o caminho, né, que as empresas e as universidades estão seguindo. Seja para visualização,
né, seja para aspectos de montagem, como utilizar isso para um design de uma maneira mais... Imagina você fazer isso no Abacus, Kai, hoje, né? Então, a ideia é que você... Talvez você demore alguns meses, não sei. Então, aqui é realmente você trazer, né, tanto a modelagem, seja ela, a gente entende que tem a modelagem para projeto e a modelagem para simulação, mas no mesmo ambiente, onde você possa separar os dois, onde você possa dividir tarefas entre pessoas. Poxa, você cuida dessa parte, eu cuido da outra, e depois a gente junta isso num conjunto. Então, é assim, essa é a maneira nova de se trabalhar. É assim que a gente deve caminhar. Ou pelo menos assim que a Dassault vem recomendando e vem observando as empresas. E, no fundo, assim, a Dassault, como qualquer outro, né, competidor nosso, desenvolve ferramentas conforme necessidades do mercado. Então, não é à toa que as empresas de universidades estão olhando para ferramentas mais integradas, mais produtivas, que façam a mesma coisa de maneira mais rápida. Então, aqui, por exemplo, seria o Abacus dentro da plataforma. Tá? Você hoje pode optar, poxa, eu gosto de trabalhar no Abacus Sky, beleza. Você pode trabalhar aqui também. Tá? São opções que você tem. Então, aqui você tem, né, um design, né, onde você já tem vai gerar uma malha, já tem uma malha gerada. Né, a gente vai fazer aqui uma simulação, né, onde tem suas condições de contorno, tem parâmetros aqui onde você muda, por exemplo, uma região, né, do design. Eu tenho aqui, por exemplo, uma parte aqui arredondada que eu criei aqui usando o CATIA no 3D Experience. Poxa, eu quero ver agora ele um pouco mais largo. Como é que isso afeta os resultados da minha simulação? Tá? Então, aqui a malha, as condições de contorno, carregamento, porque no caso a gente vai fazer até um pequeno, né, veículo aqui passando pela ponte, mas como fazer isso de maneira produtiva? Em minutos você consegue atualizar aquela simulação. E não no Abacus Sky hoje, puxa, eu tenho que atualizar aí, vou ter que trazer, né, um CAD de novo e fazer... Nossa, então um conjunto como esse já até desiste. Talvez você até simplifique seu modelo por causa das limitações de CAD do Abacus Sky. Então, a ideia é que você não tenha mais esses limites. Então, aqui você define, né, assim como no Abacus Sky, né, os contatos, você pode identificar os contatos de uma maneira extremamente otimizada, né, ele já identificar por proximidade, né, onde vai ter os contatos tipo TIE, com atrito. Né. O Abacus Sky tem isso também, né, mas aqui você tem uma interface já integrada. E como a gente está trabalhando aqui em nuvem, né, todos esses modelos eles ficam guardados em nuvem. Você salva já na nuvem. Você pode optar por salvar localmente por opção sua. Mas por default você já salva em nuvem. Então você adquirindo a 3D Experience já vem espaço em nuvem para você. Então aqui está sendo colocados os parâmetros da simulação, carregamento, condições de contorno. Você tem tudo aqui na análise explícita, foi citado hoje. Explícita, implícita, dinâmica, estática. Então já está tudo, né, incorporado, né, dentro da plataforma também. Que acaba ficando um pouquinho pequeno de ver, mas são vídeos que a gente, né, a apresentação vai ficar com vocês também, para vocês verem com calma. Aqui está sendo definido, né, condições de contorno, carregamento, condições de atrito, movimento desse veículo. O campo, né, aqui está sendo colocado também uma vibração, como um abalo sísmico, por exemplo. Então aqui você tem um gestor, né, de todas as condições de contorno. Você tem um controle também, assim como você tem, né, no Abacus Sky. Aqui você trabalha com unidades, então você pode mudar as unidades, né? Então é uma ferramenta mais moderna, né? Se você quiser entrar em libra-força, entrar em polegadas, fica a seu critério. Aqui né, a simulação rodando, os resultados. Então, no caso de carga, por exemplo, né, abalo sísmico, por exemplo. E aí, tendo, né, a simulação rodada, qualquer atualização na geometria, você pode rodar ela de novo de uma maneira muito fácil, muito simples, porque tudo se atualiza. É claro que existem limites, ninguém está aqui para enganar vocês e dizer que tudo é lindo, não é isso. Se você coloca uma condição de contorno num furo e o furo apagou, aquela condição de contorno não tem onde ser colocado.
mas dentro dos limites dele, ele faz o melhor que ele pode para atualizar o modelo. E você fazer o mínimo que precisa para atualizar aquele modelo. Então, a gente entra também em questões de execução, né, de uma obra, tá, de uma estrutura. Tá, então, no mesmo ambiente. Tá, então, poxa, eu estou fazendo uma simulação, estou me preocupando, né, com design, por que não se preocupar com a execução também daquela obra? Então, a gente traz tudo isso na mesma plataforma. Então, nossas soluções, né, de Delme, a gente também colocou aqui. Então, questões, por exemplo, de montagem, né? Eu tenho essa estrutura que eu vou fazer uma montagem, poxa, mas durante a montagem eu posso ter uma colisão. Tá? Então, você pode fazer, ou até tem muita empresa, né, que às vezes faz manuais de montagem com vídeos, né? E aí você usa, por exemplo, também esse tipo de solução. Poxa, mas será que durante esse movimento eu posso ter um problema né, estrutural? Você pode usar aqui o Abacus na plataforma para fazer essa verificação. Coisa que talvez no Abacus Sky você teria que fazer isso de uma maneira simplificada, e aqui você já faz no conjunto, já, uma situação, né, onde você está focando, por exemplo, né, até com óculos 3D. Então hoje, recentemente, né, foi homologado para aquele óculos do Quest 2 do Facebook, né, da Meta. Então significa que se você tem um design na plataforma, a simulação você pode ver lá dentro com óculos. Realidade aumentada, realidade virtual. Então isso hoje com óculos, antes a gente só atendia com óculos, esse daqui um pouquinho maior, tinha um aparato maior, hoje com óculos do Facebook você já consegue interagir com a 3D Experience também. Então isso dá uma sensação, né, de realidade maior para você atuar, seja na simulação, seja em design. Tá? Então são ferramentas mais modernas aí. Na parte também de sala de aula, né, como é a plataforma, né, você trabalha em nuvem, então você tem via web como está montando, por exemplo, tanto a colaboração, a gestão, mas também a organização para a sala de aula. Então, se você vai, por exemplo, vou utilizar, né, arquivos, né, de PowerPoint ou PDF para dar aula, por exemplo, isso pode estar em nuvem e você pode colocar para tocar aqui na plataforma. Tá? Então, você não precisa puxar mais a sua máquina local, né, ou uma pesquisa que você vai apresentar, o que seja. Você pode fazer em aplicativos aqui na plataforma. E como eu estava comentando, aqui acho que está um pouquinho ruim de ver, mas aqui é um planejamento, né, tarefas, que pode ser tanto de uma empresa, ou de uma pesquisa, ou para a sala de aula. Então, enquanto você está fazendo uma pesquisa ali de mestrado, de doutorado, você tem etapas daquela pesquisa. Vou fazer primeiro uma pesquisa bibliográfica. Isso é uma tarefa. Você vai fazer quanto tempo? Por um mês. Então, você tem como colocar a data de início, fim, seu professor ter a visibilidade, e você, naquela tarefa, interagir em contexto, sem ter que mandar e-mail. Acabei a pesquisa, está aqui. Achei 10 artigos. Coloca ali na tarefa. Então, isso fica em contexto. Não fica, então, aquela questão assim, como é que eu cheguei naquele resultado 1 ano e meio depois? Você tem como rastrear tudo isso. Não fica mais na cabeça das pessoas. Então, isso é o que a gente está chamando de Universidade 4.0, por exemplo. Vamos dar esse nome. É como trabalhar de maneira produtiva, onde o know-how fique na universidade, nem só mais do que com o professor, ou com o aluno, ou o cara que vai chegar depois e consiga dar continuidade. Então, a gente tem uma espécie de Facebook, onde você pode fazer suas postagens, falar, professor, ou grupo, né, de pesquisa, fiz aqui minha pesquisa, né, fiz aqui uma análise, está aqui, dá uma olhada, você pode ver o resultado do Abacus em nuvem, não precisa nem ter a licença. Está aqui, o que você acha dos resultados? Isso, em vez de estar no e-mail, está em contexto. Está uma conversa em contexto. Isso faz toda a diferença quando você fala em manter o conhecimento dentro da universidade. Como é que você chegou lá naquele final? Isso é muito legal. A gente tem, como citado lá no início, né, um site voltado a toda a parte acadêmica, onde você pode estar aprendendo online, né, participando também, né, de desafios. Então, é um site onde você pode achar mais informações na questão educacional. A gente tem também uma comunidade acadêmica,
tá? Que qualquer um de vocês pode usar, mesmo sem ter a licença da 3D Experience. Tá? Então, você tem até no celular como entrar nessa comunidade. Basta você se cadastrar. Você entrando no site, você pode postar suas mensagens, ver mensagens do mundo todo. Então, é uma comunidade. E, de novo, você pode criar suas comunidades, né? Seja dentro da sua universidade, na empresa, onde for. Para trocar, por exemplo, né, experiências, né? Ou falar de um determinado projeto, de uma pesquisa, dentro de uma comunidade. A gente tem também toda a parte, né, de treinamentos, né, a gente chama de Edu Space, um espaço educacional. Então, ali onde você, né, vai fazer esses treinamentos, vai ser sorteado, por exemplo, do Abax, mas lá você tem treinamentos de tudo isso que a gente viu antes, então da plataforma, de design na plataforma, simulação na plataforma, conexão com o Abax com a plataforma. Tá? Então, existem vários treinamentos online com certificação. A gente está hoje sorteando 2, talvez quase 1000 treinamentos que tem aí. São vários. Tá? Então, aqui são alguns deles. Tem até um treinamento chamado 3D Experience para instrutores. É o nome do treinamento. Tem outros ali. Tá? Então, desde treinamentos de Abax, né, treinamentos também de design, de gestão, de colaboração, né, de como usar tudo isso que está mostrado aqui. A gente entende que a 3D Experience ela está sendo desenvolvida tanto para pesquisadores, como para educadores em sala de aula, quanto para empresas. A Dassault tem essa preocupação, né, de fazer com que todos andem de forma coerente. Né? Até porque é da academia que surge muita coisa em empresas e vice-versa. Aí você fala, poxa, Douglas, eu gosto muito do Abax Sky. Eu adoro, cara. Eu quero continuar usando, eu quero ir aos poucos para 3D Experience. Não tem problema. Então, aqui é um exemplo de como conectar o Abax Sky com a plataforma, utilizando a parte de design, pelo menos, para você não ter que fazer design no Abax Sky. Então, aqui a gente está usando a plataforma para fazer um design, abrindo esse design direto no Abax Sky. Então, o Abax Sky está conectado ao 3D Experience aqui. Então, significa que você abre um arquivo feito na 3D Experience, né, no CAD, direto, não tem importação. Está conectado. Não tem a questão de vir com falha, de geometria, não tem isso. Está conectado direto. Então, ou ver arquivo AGE, steps, tem que, puxa, ver 2 linhas no mesmo lugar. Não sei se já passaram por isso. Então, você tem a geometria, você faz suas condições de contorno, trabalha com o Abax Sky como você está acostumado. Tá? Você não precisa ir de uma vez só para a 3D Experience, você pode ir aos poucos. E até é recomendado que seja assim. Você está acostumado com uma ferramenta, então vá. Né? Comece com a parte de gestão, por exemplo, que é o que estou mostrando aqui. Comece a guardar os arquivos na 3D Experience, veja guardar localmente. Versione na 3D Experience. Versão 1, versão 2, isso vai ficar na nuvem para você colaborar. Então aqui está sendo gerada a malha, gerados os resultados. E aí você fala, poxa, mas eu queria colocar um furo ali. Agora eu queria rodar uma outra análise onde eu vou mudar na geometria tal coisa. Então aqui a gente está botando 4 furos, por exemplo. Podia ser qualquer outra coisa, tá? E aí como é que o Abax Sky se comporta? Né? Ele vai ler aquela nova geometria e ele vai também se esforçar para atualizar o modelo. Em termos de malha, condições de contorno, carregamento. Então aqui ele traz a nova geometria e conseguiu atualizar, por exemplo, né, condições de contorno em locais que foi possível. A malha também ele já atualizou com o mesmo tamanho. Então você aproveita muita coisa do que já foi feito, né, em vez de ter que refazer tudo de novo. De repente é um modelo que alguém utilizou há anos atrás. Se eu perguntar para vocês, poxa, você tem um modelo daquela pesquisa que foi feita 5 anos atrás, será que vocês vão ter facilidade de falar isso? E como é que vocês estão pensando daqui 10 anos as pesquisas estão sendo feitas hoje? Então a ideia é que você consiga trabalhar de maneira colaborativa, né, integrado. Você pode começar com o Abax Sky. Então todos os arquivos, INP, ODB, que vocês estão acostumados, né?
em vez de salvar localmente, salva na 3D Experience, salva em nuvem. Você vai poder ver o resultado no celular, se você quiser. As versões dessas simulações, assim como a geometria, também ficam em nuvem. Então aqui no final você vai ter como abrir as simulações direto da 3D Experience. Então você não está abrindo o arquivo Kaido no seu arquivo local, na sua máquina local. Então assim, ó, eu trago aqui também algumas melhorias que foram feitas no Abacus Kai na versão 2022, 23 e 24, que tem um certo foco aí para questões de estruturas mistas, né? Então tem melhorias, vamos dizer, na questão, na parte, né, de vigas, por exemplo, em algumas metodologias de materiais. Aqui tem muito texto, tá, mas vou passar por alguns itens. Né? Questões de melhoria da interface, otimização também, foi falado muito hoje, né, de otimização, então no Abacus Kai foi trazer também algumas melhorias nesse sentido. Foi falado muito sobre flambagem, né? Hoje também, a questão de você gerar imperfeições, né, numa estrutura. Então, uma das melhorias aí nas versões mais recentes foi colocar em vigas, né, o contato de uma seção real. Antes era, dependendo da solução, né, só era feita uma simplificação, né, de um raio. Não sei se vocês usam assim aí, tá? Mas agora se você entrar, né, você tem a opção Exact, né, e dependendo da geometria da seção, ele vai considerar a geometria no contato. Então fica um contato mais realístico para um elemento 1D. Isso é uma novidade bem interessante. Também, antes você só conseguia entrar em perfeições via comando, não sei se algum de vocês já usa esse comando. Então agora tem uma janelinha lá para você entrar nisso. Então é uma das maneiras de você entrar uma imperfeição, né, no modelo. Isso é bacana também. Eu sempre acho legal quando tocam nesse assunto, né, de flambagem, de imperfeições, porque na questão numérica, né, se você às vezes não forçar uma imperfeição, você não tem para que lado vai flambar, é tudo exato, né? Então é interessante esse comando também, e formas, né, de lidar com essa imperfeição. Tem empresas que às vezes, né, faz uma imperfeição degradando uma parte do material, por exemplo. Tem várias formas, ou colocando uma carga assimétrica, né? Acho que uma das melhorias que pode impactar muito vocês, né, que acho que vocês talvez já estejam percebendo nas versões mais novas, é a questão do uso do Python, na versão 3. Tem também questões na 2024 de vigas também, então vigas do tipo C, ou hatch, né, chapéu. Está sendo suportado também a renderização, visualização 3D, vou falar um pouquinho disso. A parte também de contatos, né, de restrições, usar o contact em scaling também, às vezes para usar para análises explícitas. SPH, não sei se alguém usa, mas também tem a parte que foi melhorada a questão de renderização. Eu diria que a parte de script é uma das que mais afeta aí, para quem já está acostumado a fazer script no Abacus, por exemplo. Então, na parte de sessões, né, offsets em viga, então foi colocado também alguns comandos, né, que não havia uma janelinha, né, específica, né, para offset em viga, né, foi colocado também. Na questões de viga do tipo C, né, e hatch, né, agora a gente consegue, no Abacus Kai, tá dando suporte para script, mas para renderização. Então você tem ali uma opção chamada Render Bin Profiles em ODB Display, onde você consegue agora visualizar, né, em 3D algo que não dava antes, né, uma viga tipo C, né? Então, por exemplo, como é a distribuição de tensão ao longo da viga, uma visualização tridimensional. A questão também de contato coesivo, de viga entre viga também. Hoje, no Abacus, a parte explícita, né, limitado para vigas circulares, mas no Abacus Standard houve essa melhoria.
Submodelagem também de viga para sólido. Então, não sei se vocês já usam, né, ou fazem uso dessa metodologia, né? Então, você tem ali um grande conjunto feito em viga, e aí você quer, de repente, analisar uma região específica daquela estrutura, né? Você fazer, por exemplo, com um submodelo daquela região. Então, foi introduzido, né, essa capacidade também. Na questão do rebar, que eu imagino que vocês usam bastante também, estruturas mistas, foi colocado, né, uma opção chamada rebar line, faz parte da definição da seção da viga. Então, é uma maneira de você estar definindo um rebar no momento da definição da seção. Então, é uma maneira um pouco diferente, tá? De você ter agora essa opção também, que acho que para vocês acaba sendo útil, tá? No Abacus Kai, essa melhoria. A questão do Python 3, então, para quem já tem muitos scripts em Abacus, em versões mais antigas, né? A gente estava até conversando sobre isso, né, professor? E foi atualizado, né, vamos dizer, o tradutor, né, nas versões mais novas. Então, a Dassault, o que ela fez? Você, né, tem esse QR Code, né, tem uma página que traz todos os potenciais impactos, né, e como resolvê-los. Né? Então, para ajudar, né, porque hoje, de repente, você tem lá um baita de um programa, né, que de repente gera até geometria, né, para facilitar de uma maneira mais rápida, ou um modelo, ou o que for, né? Como atualizar esse script sem dar erro. Então, é uma maneira, esse site aqui ele traz, né, para você um guia. Tá? Então, potenciais impactos, né? Em alguns plugins, comandos como Abacus Python MyScript, também comandos como de parâmetros ou parâmetros de parametrizações. Então, tem algumas questões que podem estar afetando. Tá? Se o caso, né, vocês tiverem um script antigo e não estiver rodando, o motivo é esse. No fundo, a mensagem é essa. Tá? E aí, uma atualização para o Python 3 é necessária. E aí, concluindo, né? Qual que é a mensagem que a gente quer trazer aqui, né, para vocês? Né? Primeiro, né, que a 3D Experience ela é uma plataforma, como vocês viram ali nos exemplos, né, onde você pode fazer modelagem e simulação de uma forma integrada. Então, é uma maneira onde você pode optar hoje, né? De você, eu quero continuar no meu Abacus Kai primeiro aqui, mas eu quero fazer design de uma maneira mais eficiente, por exemplo. Ou eu quero, no mínimo, utilizar a parte de gestão, salvar os arquivos em nuvem, colaborar com o meu professor ou na minha empresa, o que for. Né? Então, é uma maneira, vamos dizer assim, disruptiva, né? Que a gente chama de trabalhar mesmo. Seja para empresas, seja para universidades. Tá? Tanto a maneira, parece, né, algo, mas é tão corriqueiro, né? A gente salvar localmente, que a gente acostuma. E é um hábito ruim, né, do ponto de vista de captura de conhecimento, né, passagem de conhecimento. É um hábito muito ruim. E no longo prazo acaba gerando ineficiência. Você vai continuar um trabalho de alguém, você não sabe qual foi a última versão, às vezes nem tem um modelo. Lembro quando fui fazer pesquisa no final, minha orientadora me falou, poxa, grava a última versão aqui nesse disco, para eu passar para o outro cara aqui, quando vier daqui uns 2, 3 anos. Então, assim, a ideia é que isso hoje não seja mais um tabu, tá? A solução está aí. Tá? É questão de realmente aderir. É de falar, poxa, eu vou dar esse passo. Eu vou começar a trabalhar de uma forma mais eficiente. Vou começar a mudar um pouco esses tabus, seja em universidade, seja em empresa. Né? Então, é um pouco sobre isso. Você ser sustentável não só na questão de estrutura, mas que as suas pesquisas, seus trabalhos, eles tenham continuidade de forma produtiva. Que a outra pessoa que chega para dar continuidade, né, naquele trabalho consiga, não precisa reinventar a roda, ou começar o modelo de onde você também teve que começar. Então, tem diversos benefícios
em ir para essa forma de trabalho, você vai ganhar produtividade, você vai capturar know-how, você vai estar alinhado com a indústria 4.0, que é assim que as empresas estão trabalhando hoje, ou estão visando trabalhar hoje, assim que nossos clientes estão começando a adotar nessa nova forma de trabalhar. E realmente é uma transformação digital, tanto do ponto de vista de indústria, como de universidade também. É uma forma diferente de se trabalhar. É parar com esse lance de, pô, salva ali, então bota o código-fonte do software que desenvolveu ali na tese, e o outro vai lá e pega a tese e se vira. Não, você passa o modelo final que foi. Tá, então, é pensar um pouco realmente na produtividade, como ser efetivo, né? Seu trabalho tem uma continuidade, né, de maneira produtiva. Então, essa mensagem, deixar o QR Code de novo do sorteio, tá? E a gente fica aberto aí a perguntas, tá? Obrigado. Gostaria de agradecer então pela palestra. Acho que eu não fui muito, foi impressionado com algumas coisas. Gostaria então de abrir a sessão para perguntas. Começar no chat. Temos uma pergunta no chat. O Emerson Alexandre Polongi. Ele diz o seguinte: interessante questão do submódulo. Teria como apresentar algum exemplo? Consigo acoplar dentro de um script em Python 3? Consegue, exemplo, poderia mandar depois. Agora não vou ter que fácil assim para mostrar. A não ser que a gente conecte em nuvem rapidinho. Aí não dá. Pode o Emerson para ele mandar algum e-mail, só a gente entra em contato. O professor Carlos fica mais fácil. Uma pergunta então da plateia? Algum? Tem. Olha, eu fiquei muito impressionado com essa plataforma. Que bom, eu também. Eu sei que eu já escutei sobre ela, já tem uns 5 anos, mas assim, eu nunca vi essa apresentação ao vivo, assim, eu queria saber. Depois eu passo para a minha outra pergunta. Eu queria saber, tem quantos anos que vocês começaram a criar essa plataforma 3D? Se eu não me engano, desde 2011. 2015 nas universidades, tá? O Paulo, por exemplo, que é um dos nossos usuários, a gente chama de Centro de Excelência em São Paulo, eles usavam CATIA, que é uma das soluções de design, então assim, aqui como o pessoal gosta muito de Java, lá era só CATIA, então eles fizeram essa transformação e foram indo aos poucos para a plataforma, né? Adicionando esses valores, tá? Que queria perguntar o seguinte, como usuário de Java, você está na pesquisa lá, aí você sabe que tem trocentas variáveis lá, né? Sabe aquele output history, você vai selecionando aqueles monte de variável. Quem sabe um dia você vai precisar, mas aí você está com um ADV lá. Você vai lá e você pesca aqui. Aí eu não sei se, pelo caso, eu vou lá simular na nuvem, né? Um modelo altamente complexo, né? Quanto tempo ele vai ficar na nuvem? Às vezes eu posso chegar assim, olha, aquela variável eu vou precisar analisar. Aí você vai lá, voltaria no dia seguinte, 2 dias depois. Você tem como, vamos dizer assim, rodar em nuvem, ou um job por vez, ou mandar vários, e variando já também, dizendo, olha, eu quero pegar uma determinada variável, aí fazer ela explorar um estudo, por exemplo, de DOE, vamos supor. Ou pegar ou fazer uma otimização. E aí você pegar uma faixa de variáveis, por exemplo, e dizer, olha, tem, vamos supor, uma geometria, né, uma dimensão, que vai de 5 a 15 milímetros. Eu quero estudar os 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o que seja. Sim, estava falando a questão do paramétrico, estava falando a questão de selecionar várias variáveis, tipo dano, tensão, tal. Que pode ser que se analise uma de cada vez, entendeu? E a minha questão de estar na nuvem, eu não sei se o resultado, né, estaria sempre disponível. Eu acredito que tem um tempo certo para ele estar lá disponível para você. Vamos supor que eu queira olhar o resultado agora, antes eu estou analisando tensão. Por exemplo, no aço, estruturalista. Semana que vem eu quero analisar dano no concreto. Aí nessa outra semana, vai estar disponível aqui para esse jeito? Sim. Porque sim, entendi agora essa pergunta. O resultado, ele fica em nuvem
né, para você analisar o que você pediu como output. Antes de rodar, Ele não tem um tempo limite para estar não, lá. não, ele fica lá o resto da vida. É igual armazenamento. É normal. Desde que você pague a renovação. Realmente. Existem tipos de licenciamento. Por exemplo, né, se você tem um licenciamento perpétuo, você tem para a vida inteira aquela disposição em nuvem. Você pode também ter um licenciamento que a gente chama de subscrição. Então, você realmente parou de pagar. Você faz download com tudo. Você pode guardar. Você não perde. Você paga por ano. Viu? O legal assim da plataforma é que você, quando você compra qualquer solução, seja ela de design, seja de gestão, seja o Abacus na plataforma, o que for, ela já vem com espaço em nuvem. Você fica ali pelo tempo que você tiver disponível para sua própria assistência. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Dúvida rápida sobre como funciona o controle de alterações quando várias pessoas estão trabalhando ali Isso é no legal. mesmo modelo, ou alguém mexe no modelo e alguém mexe em outra parte, enfim. Essa é uma pergunta muito boa. Assim, a plataforma ela é um PLM também. Então, quando você cria um arquivo, ali, uma simulação, por exemplo, você diz a maturidade dela. Você pode botar numa maturidade que fica frozen, fica parado, ninguém pode mexer. Então você tem esse controle. Estou simulando, os outros só podem ler ou ver o que eu estou trabalhando, mas não conseguem alterar. Então é um controle poderoso, porque tanto a universidade quanto a empresa, muita pessoa pode chegar e é em nuvem, né? Primeiro que assim, essa nuvem você pode também dividir no que a gente chama de espaço colaborativo. E você só dá acesso a quem você quiser. Então, você tem uma pesquisa, né, que está só você e 3 professores, aquele espaço ali pode estar limitado só ao acesso só de vocês, por exemplo. É uma maneira, você tem total controle, né, de acesso e daqueles usuários, né, da plataforma, o que eles vão fazer. E o bacana, assim, eu tenho um professor que é de outra universidade, eu quero que ele veja, que colabore aqui também. A universidade pode dar acesso via nuvem se esse professor colaborar e ter acesso de visualização, por exemplo, daqueles modelos, seja em Abacus, em nuvem. Então fica com total controle. E o controle de salvar várias versões. Várias também. versões. Às vezes a gente avança um pouco, mas aqui eu dou errado. Isso, Eu consigo retornar. exatamente. Então você pode guardar ali versão 1, 2, 3, né? E aí voltar para o anterior, né? Controle normal via nuvem. Normal. Bom, gostaria então de agradecer a presença do Douglas. Perdão, tem mais uma Só pergunta. mais uma pergunta. A gente simula usualmente as barras de aço, que é uma grande entrevista. A gente sabe que tem alguns problemas que vai ter efeitos também na versão que está Vai ter o quê? agora. Efeito pino. Necessariamente. Vai ter lá, vai precisar de uma liberdade associada a sinaliamento, né, esse setor. As versões que estão sendo pensadas agora têm esse viés, claro, pensando sobre isso. Por exemplo, assim, quando você faz um elemento 1D, né? Em volta dele tem 3D ou 2D, a Dassault tem criado ali na 3D Experience algumas conexões próprias para isso também. Então, quando a gente fala assim, poxa, tem coisa no Abacus Sky que você consegue fazer, né, na plataforma tem também suas vantagens do ponto de vista de conexões também. Então, tem uma, por exemplo, que depois, né, vou até ver o Carlos, que é um pouco nessa questão. Você consegue inserir, por exemplo, uma treliça, né, um elemento 1D, e ele fazer uma conexão com os graus de liberdade, né, seja uma conexão cinemática, uma conexão rígida, uma conexão com uma certa rigidez, para não ter, tirar o cisalhamento, ou colocar e ver a influência. Então, você tem mais controle hoje. Então, é legal. Esse tema é bem interessante porque, né, conectar diferentes elementos, né, é sempre um dilema. Né? Vocês aguardam para fazer o sorteio?
Então, é Aaron? Aaron. O Aaron vai ser nosso auditor, tá? Vem cá, Aaron, me ajuda aqui, ó. Vai sair. Vai sair. Também já mexeu, né? Mas ele. Se sair ele, a gente Foi o doce. Pô, queria fazer isso. eu tiro, eu te deixo. Ó, primeiro papéis, tá vendo? Aí a gente vai aqui para esse sorteador. Não é uma ferramenta da Online está pessoa. concorrendo também. Não é uma ferramenta daqui que não está aparecendo. Fechar. A internet travou, mas ela vai ser favorável ao nosso. Deixa eu usar agora. A gente vai. Agora a gente vai funcionar. Agora eu vou colocar aqui o sortear agora e vai aparecer o número, certo? Qual foi o número? 22 é o primeiro número. Quem é? Já vamos anunciar, porque eu vou abrir outra tabela. 22, aí vamos sortear mais um número. Se cair o 22 de novo, não vai valer, tá? Só para avisar. E 55. E aí, a gente faz. Vamos ver quem está na linha 22, na linha 64. Muito bom, olha, linha 22 é o Adriano Guedes, a Guedes 96. Tá aqui? Ele é. Qual é a cidade? Ele é da Curvelo. Curvelo, Minas Gerais. Então lá. Então, parabéns, Adriano. Se você não estiver aí e não der um oi agora, não vai valer. Tá de um E 55. Sim. Marivone. Quantos está presente? Medianeira. Medianeira, deve ser também. Acho que vai FPR. Medianeira. Gente, ninguém Nós temos que fazer mais. Está ok. Está aqui online, já deu ok. Vou pedir para ele me mandar. Faz presencial de papelzinho. Então, vamos sortear mais um, vai. Só vai valer quem está presente aqui, por favor, né? Porque senão todo mundo merece ser feliz. Peraí. Você confia. Vai valer mais uma vez. Acabou. 39, agora vai. Eu acho. Qual é o nome? A Marivone ainda não. Eu devia ter falado assim com eles. Estava aqui. A Marivone está aqui. Acho que a Maria acho que ela fez inscrição, mas. Então ela não vai poder ganhar tal no meu. É. Não, mas ela
preencher o formulário. Ela Ela passou estava pra- no curso da apresentação. Mas se ela Pode ir no quê? olha, ele manda o gosto Pode. Lógico, vamos ter que sortear outro no lugar da Mariposa. Gente, não tô ligada. Tá, depois eu te passo. Ela não respondeu, eu repasso. Ela tava mostrando no ensino. Que é sorteio. Parabéns. Por favor, tira foto. Isso. A lembrancinha aqui, gracinha pra você. Olha onde que não tava? Tira uma. É fotógrafo. Oficial. É como é que é? Só que é nítido.